Estou muito feliz com o tema do nosso encontro. Eu agradeço a escolha. Na nossa conversa de organização, a gente fez uma lista lá de possibilidades. Então, eu fiquei muito feliz com a escolha desse tema, né? Silêncio, intimidade e amor. O que a gente vai fazer com isso, né? Tão importante. Relacionamentos. Eu fico bem feliz que a gente possa conversar sobre isso. Eu acho um tema encantador e fundamental. Então eu peço aí que vocês venham relaxando. Ontem eu já falei, vamos sem pressa. Sem pressa. Então que cada um, sentadinho, sentadinha aí, desacelere de tudo, né? Do corpo, né? Do movimento do corpo, da expectativa do que possa acontecer nesse encontro. Então é bem importante que a gente abra esse espaço. Que a gente não esteja aqui para controlar nada e a gente deixe o encontro acontecer. Que a luz do encontro nos conduza. Então veja o que você consegue fazer aí da sua parte. Se quiser, faz um... Pode soltar o ar pela boca. Como quem chega em casa. Nós temos um dia inteiro, né? Hoje, amanhã, de manhã e à tarde. Então é um bom tempo. Por isso a gente não precisa ter pressa. Vai passar rápido, a gente sabe, né? Piscou, foi. Mas ainda assim, se a gente tiver essa entrega, essa presença, o tempo se dilata. Pode ser que esses 2 dias sejam assim uma vida. A gente consiga olhar muita coisa com profundidade, com delicadeza. A delicadeza que isso merece. A vida merece esse olhar delicado, essa presença, né? Com quem está mexendo, né? Com uma peça super preciosa. Né? Então, que a gente trate o nosso encontro com essa delicadeza. Né? E essa delicadeza começa com esse relaxar. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso olhar de qualquer jeito. Não posso mais. A gente vai se afofando aí, onde a gente estiver, a gente vai... Talvez a gente pudesse rezar. Para quem conhece, eu não sei se a gente tem estadanos aqui, se não tiver não tem problema. Eu acredito que várias pessoas conheçam, né, a prece de 7 linhas. Quem não conhece, não se preocupe, pode fechar os olhos e só seguir, né, o som, a melodia. Mas o que a gente vai rezar, essencialmente, né, a gente só vai pedir por luz, proteção, que o nosso encontro seja guiado, né, por lucidez, por clareza, que a gente não se perca em palavras simplesmente. Né? Acho que se tem uma coisa bonita assim da mensagem do Buda, é isso, né? Quando ele fala, ele aspira que as palavras tragam silêncio. Então ele diz, tão pronto eu termino de falar,
eu recolho as minhas palavras, para que ninguém fique com elas, mas que fique o silêncio que elas comunicam, a presença que elas comunicam. Então a gente vai pedir isso com a prece de 7 linhas. A gente vai pedir as bênçãos de Guru Rinpoche, olha, está aqui, ó, no alto já. A gente pede, né, que ele se faça presente. O Guru Rinpoche, nesse sentido, é essa mente aberta, sem preconceitos, sem coisas prontas, realmente como um céu. Então a gente pede que ele derrame, né, que, na verdade, as bênçãos do céu, né, dessa natureza ampla, recaiam sobre nós e, inspirados por esse céu, a gente tem uma boa conversa, um bom encontro. Vai ser em tibetano, então vou falar assim, eu não vou rezar esse negócio, não sei o que significa. Então já estamos aqui, ó, desmistificando, né, super simples. A gente reza.
Drolapenti Sanjay Rupashu Sanjay Jodan Sushi Jonawa Janju Vadu Rani Chasuchi Nagi Jinso Jinpe Sonanchi Drola Penti Sanjay Rupashu Sanjay Jodan Sushi Jonawa Janju Vadu Rani Chasuchi Nagi Jinso Jinpe Sonanchi Drola Penti Sanjay Rupashu. Continuem descansando, viu? Vocês estão autorizados, autorizadas a descansar, tá bem? Tudo protocolado já, tá? Não se preocupem. O descanso é permitido. Pois é. Por onde começamos? Por onde começamos? De alguma forma a gente está aqui já gotejando silêncio, né? Gotejando a quietude. Então, se a gente pensar assim, a gente tem a vida, tem esse corpo, tem espaço, tem possibilidades, né? A gente pode se mover, pode encontrar, pode se relacionar, né? Não, tenho braços, tenho mãos, tenho os olhos, tudo para eu me relacionar, tudo para eu sair passeando pelo mundo, né? Só que agora a gente precisa esclarecer algumas coisas. Então, tenho brincado com algumas pessoas, né, que nós estamos em tempos de esclarecimento. A gente precisa dar algumas notas de esclarecimento. Então, a gente tem essa possibilidade do movimento, do encontro, do relacionamento. Mas a gente precisa agora encontrar um bom lugar de partida. Da onde eu parto para me relacionar? Da onde eu parto para andar, para fazer contato, para criar coisas? Porque é esse lugar que está obscuro e nos fazendo falta. Quando a gente se move, a gente imagina que saindo daqui, quando eu chegar em algum lugar, eu vou encontrar aquilo que me falta. E eu tenho por aspiração que nesse encontro a gente entenda que da onde a gente sai, a gente já tem tudo que a gente precisa e eu só estou saindo para dar uma voltinha. Eu não estou saindo para encontrar algo que eu não tenho. Eu não estou saindo como uma operária, como um operário para realizar coisas, né? Como se fosse uma luta. Tenho que fazer coisas porque a vida é um campo de esforços onde eu tenho que obter coisas, tenho que me estruturar, tenho que me manifestar, tenho que me construir. Então, eu aspiro que nesse encontro a gente compreenda esse lugar sutil, secreto, onde a gente de fato existe, e que o nosso movimento ao longo dessa vida é uma celebração, é uma festa, é um adorno. Assim, desde esse centro onde a gente está integrados, inteiros e relaxados e satisfeitos, a gente olha ao redor e tem um campo imenso, né, que no budismo se chama mandala. Então, desde que esse centro, nesse centro exista o reconhecimento dessa inteireza, dessa plenitude,
tudo que se abre ao redor é uma mandala, é um campo de possibilidades, mas que agora não está mais permeado por necessidade, por disputa, por equívocos. Aquilo é um campo em expansão constante. É uma criatividade agora que brota de uma natural satisfação. Não é uma criatividade que brota agora para obter algo que eu não tenho. Aquilo vem desse coração alegre e satisfeito e as coisas vão ser criadas, a vida vai acontecer, mas no sentido de celebração, de oferecimento, de brincadeira, de alegria natural. Vocês ainda estão desconfiados, eu percebo. Não deve ser isso, Márcia. De onde você tirou essa ideia? O que você tomou hoje cedo? Nada? Denilson, eu tomei alguma coisa? Até onde o Denilson viu, eu não tomei. Tô só... Aqui não tem nada, né, Cibele? Óbvio, gente. Hortelã, gengibre e limão. Até onde eu sei, isso não é psicotélico, né? Não tô doida. Então eu acho que isso é a boa nova. Isso é um super comunicado. Um super esclarecimento. Porque senão a gente vai gastar a sola de sapato, né? A vitalidade, a inteligência. Vai percorrer talvez o mundo inteiro. E a gente vai morrer, vai envelhecer com a sensação das mãos vazias. Muita coisa passou por aqui, mas pá! No final, a sensação de solidão, de fracasso. Algumas pessoas morrem com a sensação de terem sido enganadas. Me prometeram, falaram que um dia algo ia acontecer e não aconteceu nada. Então não pode, a gente não pode mais permitir isso. Essa vida é muito preciosa. Então, veja, se a gente olhar a vida dos mestres, mestras, né, seres de lucidez, como é que eles alcançaram essa visão? Como é que essa visão se revelou para eles? Será que isso é possível para nós também? Será que nos falta alguma coisa? O que eles fizeram para enxergar isso? Tem alguma diferença? A gente vai ver que os mestras, eles estavam em condições como as nossas. Um corpo humano, tendo que comer, tomar banho, relacionamentos. Eu acho bom, né? Uma das recomendações do Lama Santen é a gente se inspirar na vida desses contemplativos. Porque daí a gente reconhece que o chão onde a gente está é o chão perfeito para fazer o que eles fizeram. Não tem nada de errado conosco e não tem nada também super importante e urgente que nos impeça de fazer o que eles fizeram. Muitos mestres tinham família normal, viu? Então quem tem filho, companheiro, companheira, muitos mestres, a gente vai ver histórias no Tibete que eram mestres assim, vida leiga, não eram monges, não foram renunciantes, eram fazendeiros, né? Tem esqueci o nome agora. Vimalakirti, né? Isso.
No mundo, na vida, gente. Onde ele estava ótimo. Bares, restaurantes, shopping. Qualquer campo, né, de experiência é perfeito. Claro que vai depender de cada um de nós, né? Da condição de cada um de se fazer contemplativo nos lugares. Então aqui a gente vai fazer uma manobra. Eu não sei se tem manobra maior que essa na vida de um ser humano. É você tendo um corpo com braços, pernas, sentidos físicos, você se tornar um contemplativo e não mais um corpo de interferência. Quando eu falo corpo de interferência é isso, você vê uma coisa, você já diz gosto, não gosto, quero, não quero, faço isso, jogo fora, levo para casa, pinto, amplio, boto para cá, boto para lá. Né? Então a gente tem hoje um corpo de interferência, reativo. A gente devia ser filmados, eu sempre brinco assim, a gente devia ser filmados ao longo do dia para ver o nosso comportamento, né? As caras, as bocas, né? Devia ter, não vou dizer que devia ter câmera em todos os lugares, porque isso já está acontecendo e a gente não está gostando, né? Mas para o bem próprio, né? Se a gente pudesse se filmar, né? Se ver, a gente ia perceber, né? Como não há diferença entre nós e os bichinhos, né? Assustados na natureza. Os passarinhos, as aranhas, os mosquitos. Completamente reativos, assustados, agarrados. Então você pensa, né? A manobra que a gente vai fazer como se fosse isso. A gente vai no jardim e de repente tem uma formiguinha assim, sentada no jardim. Que isso, amiga? E as amiguinhas lá com as folhinhas, né? Assim. Forma é vazio, vazio é forma. Om Shanti 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 Om. Seria extraordinário, né? Então, quando os Budas olham para os seres humanos e encontram um ser humano assim, eles também falam, gente, que extraordinário! Então, a maior parte dos seres humanos, pastinha para cá, pastinha para lá, celular para cá, mensagem, aquela coisa toda. Aí, de repente, tem um lá, assim. Forma é vazio, vazio é forma. Om Shanti Shanti Om. Aí o Buda fala, uau! Porque assim como uma formiga tem, né, os afazeres da formiga, se a gente tiver completamente encharcados da inteligência humana, esse corpo é o corpo da interferência, é o corpo da ação, é o corpo que está se mexendo o tempo todo. Então é extraordinário quando alguém, né, de forma inusitada, rompendo completamente, né, com o vento da ancestralidade, diz, vou dar um tempo. Vou olhar o espaço, o céu. Vou convidar o meu corpo para relaxar, vou respirar com presença. Nossa. Talvez a gente não perceba, mas nesse momento a terra tremeu. Diz que aconteceu isso quando o Buda sentou, né? A terra tremeu. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer.
no não fazer, no não saber, no não agir, no não buscar. Aí de repente está a gente ali, né? Sorrindo. Aí passa a mãe, minha filha, que foi? Sem palavras. Minha filha está com uma cara de boba. Nós vamos ser desafiados pelo movimento das pessoas que vão nos convidar na crença, né, cada um na sua crença de que o movimento é tudo, e que o movimento nos leva para lugares, nos traz coisas. Então, se um ser para, o Buda foi desafiado. O Buda foi desafiado em vários momentos. Ele foi desafiado, inclusive, pelos companheiros de prática dele. Duvidavam do que ele estava fazendo. Mas ele foi desafiado pelo próprio mundo interno. Todo baseado na crença no movimento. Então, o movimento, ele confirma a nossa crença na separatividade. Então, quando eu me mexo, eu acredito que eu estou aqui e existe um mundo que eu exploro. Então, enquanto eu tiver essa crença absoluta no movimento, eu não vou ter espaço para intuir a coemergência. Esse ensinamento fundamental, né? No budismo, ele é o coração do budismo. Né? Vários mestres já falaram isso. O que faz do budismo ser o budismo é o ensinamento da Prajnaparamita. Mas eu não vou restringir isso ao budismo, porque se a gente for ler contemplativos cristãos, xamânicos, né, a gente vai perceber que eles têm essa compreensão também. Isso vem do silêncio. Mas a gente aqui tá, né, a gente está numa escola budista aqui nesse espaço, então eu vou trazer muitas referências do próprio budismo. Então, se eu não repouso, se eu não me solto do movimento, eu não intuo a coemergência, eu não intuo que, na verdade, eu estou sempre andando dentro da minha própria mente. Eu estou sempre vendo a mim mesma. Eu estou sempre derramando significados naquilo que não tem significado. Então, a natureza da existência é esse espelho. A existência vai espelhar aquilo que você quiser. Só que hoje a gente nem tem essa liberdade de espelhar o que a gente quer. A gente espelha o que está automatizado. A gente espelha o que a ancestralidade congelou. Então eu não estou nem escolhendo mais. Só que na verdade é isso. Aquilo que está dentro eu vejo fora. Então a existência não reclama. Mas ao mesmo tempo ela não se subordina àquilo que você derramar sobre ela. Ela espelha. Mas se você mudar o teu mundo interno e projetar outras coisas, aquilo instantaneamente, como espelho mesmo, né? Se você está maquiada, se você acordou com aquela tua cara passada, se você está do jeito que você estiver, o espelho não reclama, ele vai refletir o que for, mas ele vai estar sempre livre para manifestar reflexos diferentes. Então isso é a existência. A existência não é grosseira como a gente imagina. Eu estou aqui dentro e tem um mundo grosseiro lá fora. A existência é sutil. A existência ela é um campo consciente. É onde o nosso olhar opera. E é instantâneo. Você tem um conteúdo, instantaneamente você vê. Essa é a magia. Então, pelo silêncio, quando eu vou interferindo menos nas coisas, eu vou percebendo com mais clareza que eu estou sempre nesse mundo sutil.
Só que agora, claro, né, oculto, pelo meu excesso de movimento, por essa crença ingênua de que o mundo é físico, de que os meus órgãos dos sentidos são neutros, eu apenas constato o que já está lá fora. Então eu preciso encontrar coragem. Ó, gente, eu vou dizer para vocês, encontrem coragem não sei de onde, lá no dedão do pé, se for o caso. Encontrem para andar um pouquinho mais devagar. Senão não tem como, não tem como. Isso está completamente aberto, é de graça, é óbvio, mas se você não fizer a tua parte, que é andar um pouquinho mais devagar, contemplar mais, sejam contemplativos, gente, olha que honra, numa vida, enfim, a gente se colocar nesse lugar. Gerações, assim, né, atrás de nós, fizeram isso. Então, a cada geração, algumas pessoas resolveram contemplar a vida. Então, tiveram aqueles que foram sentar na floresta, aqueles que foram sentar nas cavernas, aqueles que foram para os mosteiros e aqueles que também decidiram no coração da vida comum, da vida leiga. Ouvir mais, falar menos, repousar mais, interferir menos, observar mais, concluir menos, se abrir mais, controlar menos. Qual é o problema disso? Qual é o problema? O que a gente pensa que é? De acreditar que se eu não falar, se eu não fizer, a vida não vai acontecer. A vida tem um fluir natural, olhe tudo, olhe tudo. A vida vai fluir muito melhor, inclusive, se a gente fizer menos. E a gente vai perceber que se a gente interfere menos, a nossa inteligência amplia. Quanto mais eu interfiro, mais limitada é a minha forma de ver as coisas. Quanto menos interfiro, mais eu vejo. E nas ações que vierem a brotar, vão ser poderosas, porque eu parti de um campo mais amplo. Então a gente só vai ganhar por fazer mais pausa, por observar mais, por se abrir mais, por interferir menos, por falar menos, por controlar menos. A gente vai descobrir elementos da vida maravilhosos que dão essa sensação de paz, de alegria, de contentamento, de inteireza, sem nenhum esforço teu. Aí você começa a ver que estava tudo ali aberto. E a gente lutando. Então não falem mais isso, né? E aí, como é que você tá? Pô, tô na luta. Não fala mais isso, você não fala. Espelho. Se você fala isso, vai ser isso. Cuidado, cuidado. Não é que isso seja um castigo, é porque a realidade é mágica. Então, aquilo que você fala, o universo é um espelho. Se você falar que você está lutando todo dia, acredite. Daqui a pouco você leva um socão assim no fígado, no estômago. Você falou que era uma luta, você estava chamando alguém para te dar um soco, né? A vida é muito mais dança do que luta. Ouvindo esse tipo de coisa, o que acontece agora, né? A gente vai fazer da vida um laboratório. Instantaneamente, se a gente aceita esses ensinamentos no coração,
a gente está num outro chão. Então, se a gente está se sentindo dentro de uma cidade, dentro de um sistema econômico, social, político, acadêmico, filosófico, se a gente ouve esses ensinamentos, esses limites, eles desaparecem. A gente vai trabalhar com outros elementos agora. E esses elementos, enfim, não são elementos que vão construir paredes. Eles vão nos colocar no coração da vida, relacionados intimamente ao silêncio, intimidade, amor, né? A gente vai costurar tudo isso, tá, ao longo do nosso encontro. Então, esses ensinamentos, eles são solventes. São ensinamentos solventes, eles vão dissolver as barreiras que a mente constrói, as barreiras conceituais. Ontem a gente estava conversando aqui à noite, né? Se a gente tem uma sensação de peso, de limite, né, de condicionamento, são mentais, são estruturas abstratas mentais, conceituais, mas que têm o poder de mexer com a nossa energia, com o nosso corpo, e aí naturalmente com os sentidos físicos, e de repente eu estou me sentindo num mundo estreito, onde eu consigo me relacionar com algumas coisas e não com outras, com algumas pessoas e não com outras, com alguns lugares e não com outros. Aí a nossa vida fica super limitada, né? Aí a gente fica nesse extremo, relaxa, tensiona, relaxa, tensiona, relaxa, tensiona. Daqui a pouco tensiona, aí relaxa só um lado, o outro fica assim. Daqui a pouco a gente tá ali, né? Escoliótico. Porque é isso. Tanto relaxa, tensiona, daqui a pouco nem o corpo sabe o que relaxa, o que tensiona, o que solta. A gente vai ficando torto, né? Perdendo a beleza, né, do corpinho jovem, essas crianças, ó, pura fofura, né? Dobradinho, estica, põe o dedo na boca, né? Aquilo, E a gente vai ficando essa coisa dura, né? Assim, toda... Por quê? Porque começa, né, as tuas ideias sobre o mundo, sobre a vida, sobre você. Ideias rígidas, corpo rígido, vida rígida. E nada é rígido. Tudo escancaradamente móvel. Com a cara. Você, não, eu não aceito isso. Amiga, já foi, não tem como aceitar ou não aceitar. Se liga, já foi. Lida com esse negócio. Expanda, mude também. Não, eu não aceito. Então tá, eu vou dar uma volta que a gente conversa depois. Fica aí com a tua não aceitação. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo não se relacionar com a vida como ela é. A vida não é contra nós. Descobrir isso é descobrir a delícia de estar vivo. É se descobrir super, super capaz de se relacionar com o que seja. Intimidade. Quando você entende a vida, você é íntimo da vida. Por que a gente quer intimidade com as pessoas, com os lugares? Porque a gente relaxa quando a gente sente intimidade. A gente não se sente julgado, a gente se sente acolhido, a gente sente que qualquer coisa que acontecer não tem problema. Se eu tropeçar, o outro pode até rir de mim, mas ele me ama. Está ali, ó, fico do jeito que for, né? Então, se imagine a gente ter essa sensação de intimidade com a vida. Vida. Aí se é com a vida, é com as pessoas também. Mas daí não, a gente quer a intimidade com uma ou duas ou três pessoas no máximo. A gente está louco por essa intimidade, né? A gente não é, nós não somos íntimos de nós mesmos. Não conhece o corpo, não conhece a energia, não conhece a mente, não conhece a realidade. Mas está com essa lembrança desse relaxamento derradeiro, dessa intimidade derradeira, onde está tudo aberto, escancarado. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente não quer viver com reservas.
Mas daí aqui, ó, o chão da nossa prática, eu só posso me abrir quando eu entendo a existência. Eu não posso me abrir feito louca. Ah, entendi tudo. Entendeu? Mas aquilo não está nos teus nervos ainda, aquilo não está no teu sistema nervoso, não está nas tuas células, não está nos teus olhos. Então você vai se abrir de forma ingênua e vai se sentir magoada, machucada, usurpada, violentada e etc. e tal. Então aqui a gente está falando de uma abertura que vai vir do chão, para a gente entender a realidade. A gente vai fazer silêncio primeiro. Eu não vou sair dizendo que eu sou livre, que eu entendi tudo só porque eu ouvi uma vez. Eu vou abrir, eu vou estabelecer um laboratório da minha vida agora. Quero entender o que está acontecendo. Por dentro. Aí esse chão de compreensão que vai surgindo da meditação vai te dando condições de estar aberto para as coisas. Em todos os sentidos. Todos. Aí o corpo tem várias aberturas super interessantes, né? Esse corpo é isso, né? É todo permeável. A gente cria um senso, né, de proteção, mas a gente está o tempo todo aberto, né? Só que a gente não compreende as coisas, aí a gente sofre. Sofre, a gente quer se proteger das coisas. Mas não tem como. Tá muito sério esse assunto? Não? Querem mudar de assunto? Vamos contar uma piada? Né? Não é? Ai, eu acho assim encantador, né? Poder falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo, assim, é como um liquidificador, né? Que vai triturando tudo, né? É lindo porque isso vai se abrindo, né? Como uma lembrança de quem nós somos. Só que para a gente repousar no coração de quem somos, a gente vai ter que tirar as cracas das crenças, dos hábitos. E esse trabalho, se tiver alguma coisa a ser feita que vai ser trabalhosa, é descascar, tirar os excessos, se soltar das crenças. Porque esse coração essencial de abertura já está pronto. Ele nunca desapareceu. Né? Como eu falei, assim, a natureza do espelho. Ainda que a gente tenha projetado coisas, né, no mundo e mesmo sobre nós, aquilo nunca ficou encalacrado no espelho. Tão pronto aquela imagem sai, o espelho está livre, límpido, para projetar qualquer outra coisa. Então essa natureza livre da nossa consciência, da nossa existência, continua ali, ó. Ela só está projetando. Então, quando eu falo tirar as cracas, é só uma linguagem figurada, porque nem tem craca para tirar. A gente só vai sentar em silêncio, queridos, assim, e a gente só vai se libertar da força do hábito, de projetar o que a gente se acostumou. Então eu vou sentar em silêncio e me soltar do hábito dos movimentos. Eu levanto e sempre ando assim, eu levanto e sempre falo assim, eu levanto e sempre penso assim. Eu não tenho que o silêncio não engula. Silêncio não tem má digestão, gente. Olha que maravilha, silêncio não tem má digestão. O que você entregar para o silêncio, ele, ó, deliciosamente, assim, ele vai digerir. E tudo volta para o silêncio, tudo volta para o espaço. Então, eu acho que é uma notícia maravilhosa. Os nossos hábitos têm silêncio dentro. Eles não perderam a intimidade com o silêncio. Então, quando você fica quietinho, aquilo que você está acostumado a fazer é íntimo do silêncio. Só que daí aquilo fica assim, ó. Com todos os hábitos, tudo aquilo que você está acostumado a fazer,
é íntimo do silêncio. Tá louco, tá só aguardando você deixar aquilo voltar para o silêncio. É isso que os nossos papéis, os nossos personagens estão esperando de nós, que eles possam descansar, né? Como bons defuntos. Enterremos, entregue para a terra do silêncio, para o chão do silêncio, aquilo que você acha que é. Porque essa vai ser a tua delícia. A tua delícia não é ficar lapidando um personagem a vida inteira para ver se em algum momento a gente chega numa definição maravilhosa, super bem acabada. Essa não é a delícia de viver. A delícia de viver é você se manifestar a cada momento com a face que a vida te pede. A vida nos pede uma face a cada momento. Se a gente não entende isso, a gente quer repetir faces. Só que as faces vão se tornar inadequadas, porque a vida mudou. A vida te pede coisas diferentes. A vida é original, mas a tua natureza também é original. Brinque com isso. Brinque com isso. Viva essa abertura e responda para a vida com a face que ela está solicitando. Então não tem a face final bem acabada nessa vida. Se a gente não fizer isso ao longo da vida, no momento da morte, a gente vai ter esse trabalhinho para fazer, gente. Todas as caras e caretas e bocas que você fez ao longo da vida, você vai ter que ali, naquele instante final, descartar tudo aquilo, no desespero de quem não está entendendo o que está acontecendo. Então morra homeopaticamente. Aí quando chegar lá no momento final, você nem tem trabalho para fazer. Você vai dar uma boa de uma gargalhada. Foi ótimo! Foi ótimo! Adorei fazer muitas caras e bocas. Uau, gente, foi super divertido. É como um artista. A delícia do artista é essa, é depois poder olhar para trás e ver todas as caras que ele foi capaz de expressar. Ele não teve nenhum papel derradeiro e final. Cada um foi inteiro e maravilhoso. E depois ele se desfez daquilo para poder viver o próximo. Pensa, gente, assim, esse seria o grande finale. Se despedir sorrindo, porque brincou. Eis a herança do bom avô, da boa avó, do bom bisavô, da boa mãe, do bom pai. Poder morrer sorrindo desse jeito, dizendo para os seus herdeiros, divirta-se, porque é ótimo. É assim, a vida, você morre vivo. Nossa, que intenso, que intenso. A vida é intensa. Mas pelo poder do hábito, parece apertada, parece séria. A gente fica se autoavaliando. Então, se eu acho que eu preciso de uma cara derradeira e bem acabada, eu começo a me avaliar. Eu perco o espontâneo. Eu não sei mais brincar. Eu fico... acho que o lado direito não ficou... eu acho que eu vou ter que harmonizar mais essa face aqui. Né? Você fica... Você não sabe nem coordenar o corpo, né? Porque você fica com esses gestos marcados. Ele fala assim, amiga, filmou? Deixa eu ver agora como é que ficou. Acho que não ficou bom, né? A gente fica nesse treinamento. É horrível isso é cansativo. Porque daí você está se avaliando e daí você empodera os outros para te avaliarem também. Porque você acredita que é isso. Você avalia os outros também. Aí começa essa loucura. Um trabalho muito triste da gente fazer isso agora.
fica se monitorando, se auto-monitora, monitora os outros, fica no, né, à mercê do olhar do outro. Aí fica essa coisa tensa. Imagine, isso é liberação. Mas a primeira liberação é você agora se soltar dessa ideia, né, do desenvolvimento de um personagem perfeito. Aí você vai naturalmente liberar os outros do teu julgamento. E aí vai ser muito engraçado, porque os outros, um ou outro ainda vai querer falar assim: que papelão, hein? Mas tu ficou ridícula, ridícula. Tá se achando a espontânea, né? Se você ainda tiver traços, né, de pessoa ali, você fala assim: sério? É, acho que é. Agora, se você começa a encontrar esse lugar da consciência primordial em você, aquilo não te pega, porque a outra pessoa não tem por onde te pegar. Agora, se você estava se autoavaliando, a avaliação do outro é importante. Se você não está mais se autoavaliando, se você está realmente nascendo constantemente desse lugar silencioso, daí, ó, né, a gente vai costurando esse tema. Você começa a se sentir super à vontade com as pessoas. Você não tem mais um grupinho, 2, 3 pessoas com quem você se sente à vontade íntimo. Você se sente íntimo da humanidade. Você não teme o julgamento das outras pessoas, porque você começa a entender coisas super sutis da realidade. Você começa a entender que essa historinha da sabedoria do espelho, ela é real em todos os sentidos. Quando os outros te olham, eles não estão te vendo. As pessoas não têm como ver o nosso mundo interno. Então o que eles estão vendo? Eles estão vendo o mundo interno deles. Igual para nós. Eu também não tenho como ver o outro. Eu vejo as minhas projeções. Então, se tiver uma visão final, eu enxergo o outro como um campo de possibilidades. Essa seria a visão final. O outro é consciência primordial. Ele pode ter autoimagem, mas essa autoimagem não é fixa, não é verdadeira. E eu não vou ficar aqui agora, né, nessa palhaçada, projetando os meus conteúdos em cima da pessoa. Não vou fazer isso. Eu vou me tornando uma pessoa mais silenciosa, mais aberta, menos preconceituosa. Quando eu estou diante do outro, eu estou em abertura. Estou oferecendo espaço para o outro. Estou resolvida. Nesse silêncio, eu começo a entender as emoções, energias. Então, eu não estou mais dependendo do comportamento do outro para eu estar bem. Isso é de fato possível. Quando a gente fala de liberação, é liberação completa. Eu me libero dessa situação, né, de precisar de certas condições para estar feliz, para estar bem. Então eu chego nos lugares desse jeito, afofada, já assim. Aí o que acontece? Como eu não estou com conteúdos prontos dentro, eu chego para ver o que vai rolar. Eu não chego assim, vai rolar. O que será que vai rolar? Você chega assim, desse jeito, tipo criança, assim, né? Crianças ótimas, elas chegam, só dão uma olhada, assim, né? O que dá para fazer aqui? Que brincadeira tá rolando aí, né? Porque a gente vai, né, olhando assim essa questão da sabedoria do espelho, a gente vai ver isso, que mesmo que eu chegue num lugar e diga, aqui é o SEB, aqui é uma cozinha, aqui é um escritório, aqui é um parque, é como eu falei, você projeta esse significado, esse conceito e toda a funcionalidade, né, desse conceito, mas ainda assim o lugar não está nem aí. Nem
que você está dizendo sobre ele. Então, com o tempo, na medida que eu vou me familiarizando com o silêncio, eu começo a habitar esse lugar e menos os conceitos sobre os lugares. Então, ainda que eu chegue no SEB, eu não estou me relacionando só com o SEB. Isso é união, né? União do relativo e do absoluto. Eu faço o que normalmente se faz no SEB, eu deixo o sapato lá fora, eu dou uma prostradinha ali no altar, assim, né? Assino meu nome, né? Acendo incenso. Mas a abertura é maior do que os protocolos. Né? Qualquer coisa pode acontecer. Pessoas novas chegam, não tiram o sapato, não se prostram. Eu não vou achar que aquilo era óbvio, que a pessoa tinha que saber que tinha que tirar o sapato, que ela tinha que se prostrar e que aqui é um lugar sagrado. Não, é um lugar aberto. É um lugar aberto, permite a minha visão, permite a visão do outro. Então a gente começa a ficar desse jeitão, assim, meio perigoso. Para a sociedade nós vamos ser muito perigosos, mas eu acho ótimo, porque a sociedade é que está ficando perigosa. Então nós temos que ter envergadura agora e chão para sermos igualmente perigosos. Sou rebelde. Sou rebelde com as contas pagas, tá bom? Quero ver onde é que vocês querem me enquadrar. A gente também não precisa fazer essa cara, né? Porque de repente as pessoas ficam... Você está brincando. Mas é isso que vai estar por dentro de você. É isso que vai estar nos teus olhos. Esse destemor de quem não se enquadra. Não enquadro mais. Desculpe. E não é assim, eu não me enquadro. É que não tem onde se enquadrar. Nunca teve. Os enquadramentos são possibilidades, né, de uma brincadeira da mente. Ela pode criar essas ideias de enquadramento e a gente brinca. Fica ali por anos. Né? Mas até que um momento a vida é maior do que os enquadramentos, a vida transborda. Ela escorre pelo vão dos teus dedos e diz, eu sou maior. Você não pode mais ficar aí dentro. Então a gente precisa da contemplação. Porque isso já está posto, já está aberto. Só que se eu não paro um pouquinho para observar, não vejo. Veja, de forma prática, se a gente entra num lugar e fica um pouquinho mais parado, a gente, de forma grosseira até, a gente começa a ver mais. Nossa, tem um aquário ali em cima. Ah, eu não tinha visto. Pois é, um aquário. Então, só de você parar, já vai ter essa ampliação. No mundo grosseiro, objetivo, você já vai ver mais. De repente você vai ver uma pessoa que estava no teu departamento e você nunca olhou para ela. Ah, você chegou hoje? Prazer. Mariana, faz 2 anos que eu tô aqui. Você pintou o cabelo? Fez agora... Não viu a pessoa. Então, já de forma grosseira e objetiva, a gente já está vendo muito pouco. Andando de carro, a gente já vê super pouco. Quando a gente anda a pé, né? De bike, alguma coisa, você vê assim, nossa, olha a riqueza das calçadas, de cada muro, de cada jardim, cada árvore. Então, cada vez que quando você deixa o carro, andar a pé, mais lento, pausado, mais abertura. Mas daí estar a pé, amplia isso ainda mais, né? Internamente, desliga o motor, se solta aí das 5 marchas, dos seus cavalos todos. Seja íntimo de você, primeira coisa, íntimo da tua existência. Se perceba vivo, viva. Se perceba dentro do seu corpo, se perceba respirando, se perceba na sua solitude antes do contato. Dar conta de si mesmo, da própria presença, antes de se oferecer, né? Antes de se colocar na vitrine. Saiba estar consigo.
Porque às vezes a gente não está nem se aguentando e quer que o outro nos leve para casa. Ah, danadinhos, vocês estão fazendo isso que eu sei. Eu sei. A gente faz uma bela de uma harmonização e assim, leve para casa de graça. Né? E tem brinde, se levar tem brinde, eu vou te mostrar. É. A gente faz esse tipo de coisa, né? A gente se faz produto. Como a gente tem uma visão utilitária, a gente também torna o outro produto e se faz produto. A gente fica na manipulação de um personagem, tentando vender esse personagem. Só que pensa, a gente se faz uma caixa, dá a caixa para o outro e nós mesmos não olhamos o conteúdo. E aí a gente dá para o outro abrir o conteúdo. Fala assim, agora lida aí, levou para casa, levou. Agora, né? A gente espera que o outro, na relação com o outro, alguma coisa fantástica e harmônica vai acontecer. Não. Aquilo que não foi tratado vai ser colocado na mesa da cozinha, gente. No banheiro, na cama. É isso que vai estar ali. Não é simplesmente dois corpos. Ai, parece que o corpício, nossa, não tô vendo nada. O corpo tá ótimo, quero. Você não pegou só um corpo, gente. Todo malhado, sei lá, né? Também não sei suas preferências, não é? Pode ser outras coisas, outras versões da beleza, mas eu quero. Gente, você não pegou só um corpo. É um universo que está ali. É um universo que você está levando para a cama, para a cozinha, para o banheiro, para o teu carro, para a tua casa. Então, tudo o que não foi iluminado vai ser colocado a cada refeição, a cada encontro, a cada conversa. Só que daí é isso, tudo que está obscuro vai obscurecer o encontro, vai obscurecer a conversa, vai obscurecer a intimidade. Tô louca para ser íntima. Mas não é no contato físico, gente. Não é na esfregação de dois corpos que a gente vai dizer que nós nos encontramos e somos íntimos. A gente está falando de coisas profundas. Mas primeiro é isso, essa autoiluminação. O teu olhar se derramando, permeando cada pedaço do teu corpo, do teu coração, do espaço da tua mente. Então esse é o primeiro casamento, esse casamento interno. Que olha, na medida em que você fizer silêncio interno e deixar tudo que está posto em movimento repousar, quando você se encontrar com o outro, você é esse repouso. E você convida o outro a fazer o quê? A repousar. É isso que a gente espera nos encontros. É isso que a gente espera num abraço, num beijo, né? Numa transa, numa conversa, no que seja, né? Assim. Mas a gente primeiro tem que ser isso. Se eu tô louca, o que vai acontecer quando eu fizer contato com o outro? Loucura! Quando eu chego em casa, eu percebo que eu levei a orelha do outro. Desculpa! A orelha tá aqui, querido! Tão doidona. Vamos ver se colamos? Agora não dá mais, já apodreceu. Uma semana depois, reconhece que tá com a orelha do outro, o dedo do outro, né? Faz isso, né? Desatenção. A gente não tá vendo o outro. Porque não tá vazio, não tá aberto, não tá iluminado. Aí às vezes a gente acha que tá amando o outro. Não, você tá comendo o outro. Próximo. A gente faz isso, a gente tira pedaço do outro. Carência, necessidade. Seja, se eu não repousei internamente, se eu estou o tempo todo interferindo nas coisas, eu vou interferir no mundo do outro.
Eu não vou ajudar o outro a se organizar, o outro a repousar. Eu vou interferir com o meu caos, eu aumento o caos do outro. E aí a gente acha que ama. Então não tem como. Amor, né, nesse campo onde a gente está conversando aqui, ele vem lá do silêncio. Ele só pode vir da clarificação da realidade. Quando for íntima da realidade, no coração da realidade, todos os encontros vão ser um campo de amor. Isso seria o amor derradeiro. É você ser assim, a presença viva, comunicando o outro, encontrando meios, né? Daí hoje, amanhã a gente ainda vai falar sobre o que surge daí desse coração aberto, silencioso. Aí vão surgir os meios, os sinais, as palavras, para que o outro repouse. Você não vai mais dizer, levante e venha, porque eu sou a fonte da sua felicidade. Era eu que te faltava. A gente não vai mais fazer isso. A gente vai estar assim, tranquilos, sentados nesse solo. E a gente vai, seja no contato que for, mas o tempo todo vai ser um convite para o outro repousar nele. Eu não tenho nada para você, mas eu estou aqui. Você também não pode me oferecer nada, mas a gente está junto, a gente está se olhando. Então, a primeira coisa nas relações vai ser isso. As relações seriam um convite para cada um ficar em pé sobre os seus próprios pés, iluminarem o seu mundo interno. Aí a gente vai brincar, né? Aí o nosso encontro, as conversas, o que surgir é um adorno dessa presença, onde a gente nem se sente mais separados um do outro, porque o que nos separa é a sensação dos papéis, das histórias, da visão dual. Então o silêncio vai dissolvendo a sensação de papel, a sensação de um ser histórico, e a gente vai se sentindo numa abertura que a gente não encontra limites para ela. A pele não é um limite, a história não é limite, o gênero não é um limite. Aí como é que você vai dizer que está separado do outro? A presença do outro está unida à tua presença. Mas ainda assim nós temos dois corpos e a gente pode brincar bastante. Não se preocupem, não vai acontecer nada nesse sentido. Nós não vamos ser roubados de nada do que está acontecendo agora. Mas tudo vai ser ampliado, iluminado. Vai ser colocado num outro campo. É só isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar tudo que a gente está fazendo agora, só que vai colocar nesse campo. O campo da lucidez, da abertura, da clareza. A gente não precisa renunciar a nada, no sentido convencional. A gente vai renunciar só a essas crenças sutis. É só isso, a gente vai se soltar de crenças sutis. É um trabalho delicado porque ele é sutil. Mas melhor que seja sutil, porque se fosse grosseiro, se a gente tivesse que arrumar cada relação, cada lugar, pacificar, né, de forma separativa, não teria fim. A gente ia trabalhar a vida inteira e não encontraria esse momento. Então, quando a gente observa que o trabalho é sutil, melhor para nós. Melhor para nós, porque daí independe, isso é autônomo. Não importa se os outros vão dizer topo, não topo. Isso é um trabalho solitário. Não tem problema. Não tem problema. O outro aceitar ou não aceitar não é uma condição. No mundo interno, ninguém vai entrar em você e dizer, eu tô aqui dentro, aqui você não entra. Então é a caverna de retiro do seu corpo, da sua existência.
Ali é um espaço que te diz respeito. Ali você tudo pode. Agora você sabe que ali você tudo pode.